Olá, eu sou Meibiane Oliva e esse é o canal Refletindo sobre Tudo. E esse é o nosso terceiro vídeo do canal. Obrigada por você que já está inscrito aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificações, fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e também que tipo de informação, de reflexão que você gostaria de ver nos nossos vídeos. O seu comentário, as suas sugestões é muito importante para que esse canal, de fato, venha a ser uma reflexão, venha a ser algo que venha ajudar a você ou a alguém que você conhece nesse momento. Hoje a nossa reflexão vem sobre a situação dos idosos na cidade de Manaus, cidade onde eu resido. E durante a pandemia, os casos de agressão contra idosos aumentaram em 58% em relação a 2019. Isso são informações dadas pela Delegacia de Crimes contra o Idoso. E a nossa reflexão de hoje vem justamente sobre idosos. O nosso país ele avança para uma população de idosos que até 2030 vai ultrapassar 78%, conforme informações do IBGE. E algo que me traz uma profunda angústia é como será o futuro dos nossos idosos. Antigamente, nos primórdios da civilização, idosos eram considerados um patrimônio. Era extremamente importante a opinião dos idosos. Eles eram colocados nos mais altos cargos da sociedade. Nenhuma decisão era tomada sem a sua aprovação, uma vez que eles já haviam vivido mais, tinham mais experiência de vida, já haviam passado por várias situações. Então tinham um respaldo para dar uma opinião sobre política, sobre finanças, sobre sociedade. E hoje, 2020, pleno século XXI, os nossos idosos são encarados para alguns como fardos, como algo inútil. Eu sempre vou usar nas minhas reflexões, quando se fala de situações financeiras ou de sociedade, sobre o sistema capitalista. E antes que eu me pergunte, não sou socialista. Tenho uma afinidade com o capitalismo, afinal de contas, gosto dos bens que ele oferece. Eu gosto de dinheiro, trabalho para isso. Mas entendo também e tenho consciência, sou estudante de serviço social, 8º período que estou me formando, que o capitalismo lhe trouxe consequências grandes com ele, inclusive a questão social, as mazelas da questão social. E é em cima disso que o serviço social trabalha, das expressões geradas pela questão social. E os idosos foram um dos mais atingidos com essa mudança de cenário, não só político, mas também financeiro. Uma vez que o capitalismo precisa de pessoas fortes, atuantes, com saúde, que possam gerar recursos à sociedade, que o seu trabalho gere lucro. E hoje a saúde dos nossos idosos, em alguns casos, não é algo tão bom. Nós vimos aí a quantidade de idosos que são abrigados pelos centros de convivência do idoso e pelo próprio SUS, precisando de inúmeros medicamentos, inúmeros exames, inúmeros cuidados. Porque envelhecer no mundo, mas principalmente no Brasil, não tem sido uma tarefa fácil. A tecnologia, é claro, trouxe avanços na cosmetologia, trouxe avanços na longevidade e qualidade de vida. Mas vamos pensar um pouco, será que são todos os idosos que têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma vida de exercícios, de boa alimentação? Nós sabemos que não. Os aposentados recebem cerca de um salário mínimo. Para aqueles que conseguiram contemplar a casa própria, ter uma família acolhedora que, independente do seu valor de aposentadoria, ainda tenham a manutenção de seus familiares, ou em vida tiveram um trabalho, uma rotina financeira que lhes permitia ter algum patrimônio, esses sim podemos dizer que se enquadram na estatística da longevidade, da qualidade de vida. Mas aquele idoso que nasceu numa situação desfavorável, cresceu numa situação desfavorável, e quando chegou à velhice se encontrou sem patrimônio, sem recursos, muitas vezes nunca teve a oportunidade de uma educação de base, para que pudesse ter um trabalho assalariado, de carteira assinada, que lhe garantisse
uma aposentadoria. Como será que está esse idoso? E uma outra questão, não é comum nós vermos frequentemente nos jornais as notícias de violência contra pessoas idosas. Idosos que são ali violentados financeiramente através dos golpes, idosos que viram reféns de suas famílias devido ao pouco recurso que recebem, são responsáveis pela manutenção daquela família, então eles não têm acesso, se tornam reféns. Idosos que são violentados através de relações afetivas, de pessoas oportunistas que chegam junto a esse idoso a fim de obter algum tipo de lucro material, financeiro. E dentro das nossas famílias de bem, de base, será que esse idoso de fato está sendo bem acolhido, bem cuidado? Dentro da pandemia do coronavírus, que já se manifesta no Brasil há mais de 8 meses, será que estamos tendo cuidado com os nossos idosos, evitando aglomerações, evitando situações de risco para não trazer o vírus para casa e atingir essa população tão vulnerável? E alguns podem me dizer agora, mas o meu pai e minha mãe, quando eram novos, não me deram atenção, me maltrataram. E se hoje eu estou vivo, se eu consegui alguma coisa na vida, foi por mérito próprio. Mas uma outra pergunta, esse é um vídeo cheio de parênteses, de interrogações. Será que um mau ato justifica um outro mau ato? Será que porque o seu pai ou a sua mãe, durante a vida, não lhe deu exatamente a assistência que você precisava, e na velhice, por algum motivo, ele teve que morar com você ou estar próximo, ele merece ser negligenciado nas questões básicas, na sua saúde, na sua manutenção? São muitas perguntas, não é? E como o nosso canal tem o objetivo de reflexão e também de expor algumas coisas, eu posso aqui contar algumas. Eu já perdi os meus pais, perdi o meu pai afetivo quando eu tinha 18, perdi a minha mãe aos 34 anos e recentemente, na pandemia do coronavírus, eu perdi o meu pai biológico. E eu só pude retornar à cidade onde minha família tinha base, onde meu pai faleceu esse ano. E eu nunca tive uma boa relação com meu pai, porque eu só o conheci de fato aos meus 18 anos. E a nossa relação não foi muito boa. Mas o meu pai tinha recursos, através da sua aposentadoria, e a minha família de Goiânia, por parte de pai, o acolheu. Ele, os últimos anos da vida dele, ele veio em um abrigo, onde ele foi muito bem tratado. Esse abrigo era um abrigo pago, mas como ele tinha condições de pagar por esse abrigo, ele tinha toda a assistência necessária. E se não fosse a pandemia do coronavírus, provavelmente meu pai, ano que vem, faria 79 anos. Uma vida muito longa. Mas um dos princípios que sempre me foram claros, que independente do tipo de relacionamento que eu tinha com meu pai, eu tinha obrigação moral, como ser humano, de que caso ele precisasse de algum recurso financeiro, eu teria que estar à disposição. Porque antes de qualquer laço familiar, ele era um ser humano. E teve seus problemas familiares. Eu tive a oportunidade de conhecer o tipo de relação familiar que o meu pai teve, de criação que ele teve em relação aos seus pais. E pude entender algumas coisas, das quais eu não tinha ideia. De como era o relacionamento com o pai, que na verdade ele não teve. De uma mãe que tinha que trabalhar para sustentar vários filhos. E o meu pai, muito novo, ele teve que trabalhar e ajudar a minha avó a criar os outros irmãos. A vida não foi fácil. E hoje um grande pesar me vem ao coração. Por não saber disso antes, talvez eu tivesse entendido melhor o meu pai. A minha mãe faleceu aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco. E minha mãe também não teve uma boa relação em relação à minha avó materna.
Entretanto, ela sempre foi uma filha presente e sempre auxiliou a minha avó nisso, na questão do cuidado e até no amor. E eu, dentro do que me foi possível, também auxiliei a minha mãe. Então é alguém que já teve as duas situações. Eu posso falar sobre isso com propriedade, refletir sobre isso com propriedade, porque eu vivi os dois lados. E aqui eu termino essa reflexão lhe perguntando: como é que estão sendo tratados os vossos idosos? Tenham um bom domingo e até o próximo vídeo.